Beleza? Beleza. Manda ver. Então, abrindo canais de comunicação, Campus Party. É o Star Trekkers. Começando aqui. Eu tenho o prazer, junto aqui com o meu amigo César Cesaroni, de estar representando o fã-clube Star Trekkers pelo 4º ano seguido. E aqui vamos conversar, eu e o César. César, que é meu amigo de longa data, analista de sistemas e líder de projetos de desenvolvimento de software, mas antes de tudo, é presidente do nosso fã-clube. E estamos aqui hoje para representar esse fã-clube e falar para vocês um pouquinho de Star Trek. É isso aí, pessoal. Bem-vindos. Pessoal que está nos assistindo também via streaming. Estou aqui com meu amigo Fábio Engler. Hoje nós vamos apresentar um pouco dessa jornada que foi. O Fábio, que além de um grande trekker, também é médico, cirurgião. E, assim como ele, nós temos aqui a satisfação de estar presentes com os nossos amigos do fã-clube que estão sentados aqui. O pessoal representando o conselho do fã-clube Star Trekkers. E em casa devem estar assistindo aí os nossos 25 mil e pouco. No Instagram? Do Instagram, do WhatsApp, Telegram, Facebook, etc. Todas as mídias. Todas as mídias por aí. E, além de todos, o pessoal daqui, né, da Campus também, que está aqui conosco. Entre os trekkers, nós temos gente de todas as áreas profissionais e atividades humanas, pois Jornada nas Estrelas inspirou todos aqui e continua inspirando milhares de pessoas com o mundo certamente. O pessoal certamente da palestra aqui também está presente, né, Fábio? Com certeza. O fã-clube tem, então, aqui, nós vamos distribuir para vocês os cartões, para vocês terem as nossas mídias e os nossos meios de comunicação, mas ressaltando o nosso e-mail, startrekkers2014@gmail.com, vocês podem mandar lá seu nome, celular, idade, a gente põe vocês nos nossos grupos, no WhatsApp, no Instagram e no Telegram, em todos os grupos, se vocês quiserem participar e se atualizar sobre Jornada nas Estrelas. No meu caso aqui, do Engler, inclusive dos conselheiros todos que nós temos aqui, Star Trek inspirou a fazermos algo para mudar o mundo. Como tantos aqui neste evento que reúne pessoas ligadas em tecnologia, que podem mudar o mundo, se quiserem, né? Todos têm essa possibilidade, todos têm esta competência para mudar o mundo, desde que saibam como fazer. Nós, do fã-clube Star Trekkers, tentamos fazer isso. Como que nós tentamos fazer isso? Nós temos vários eventos filantrópicos, várias atividades, várias palestras como essa, debates, enfim, uma porção de coisa que nós promovemos aí, sempre com a finalidade filantrópica do coisa, sempre inspirados no que a série prevê ou preconiza. Nesses eventos nós conseguimos arrecadar centenas de toneladas, algumas toneladas, né? De alimentos e tudo mais, roupas. As principais eventos que nós fazemos é de doação de sangue, doação de medula óssea. Principalmente na Santa Casa aqui de São Paulo. Santa Casa de São Paulo. A gente Paulo, tem reunido muita gente nessas doações. Arrecadando alimentos, arrecadando roupas para instituições de caridade, a fins dos idosos e crianças carentes. Agora, para falar dos meios de comunicação, o Fábio deu uma comentada rápida. E só lembrando que isto aqui tudo é um fã-clube filantrópico. Nós não temos nenhum fim lucrativo. Inclusive, nós vamos distribuir nossos cartões aqui para vocês. Vou pedir para o pessoal depois aí estar distribuindo, porque a gente precisa de ajuda, né? Se vocês em algum momento quiserem ajudar a gente nesses eventos, dar ideias ou contribuir com locais para que a gente possa fazer o evento gratuitamente, a gente agradece muito. É verdade. Bom, enfim, quando mudassem, o que nós viemos fazer aqui efetivamente? Nós viemos falar da jornada social e tecnológica em que vivemos. Como Star Trek influenciou nessa jornada tecnológica e social de hoje? O que ele tem influenciado?
Às vezes, no dia a dia da gente, a gente nem para ver que pode ter alguma coisinha de Star Trek conosco ali no dia a dia. Mas o que Star Trek tem a ver com essa evolução tecnológica e social? Vamos falar um pouquinho disso daí. Star Trek é um dos programas de televisão culturalmente mais influentes de todos os tempos. Em termos de programação, de programa de ficção científica na TV e no cinema, é com certeza o mais influente nos últimos 52 anos, com as suas inúmeras séries e filmes. E nós vamos mostrar aqui para vocês uma jornada de avanços na tecnologia e na sociedade moderna, previstos desde a década de 60, há mais de 50 anos atrás, pela série Star Trekker. Nós, Trekkers, procuramos ajudar por esse caminho com as nossas ações beneficentes, na direção de um avanço do conhecimento e da tecnologia que hoje influencia tanto. Um dos maiores fenômenos da sociedade hoje, nós sabemos, é a ascensão tecnológica, onde a importância dos dispositivos dessa tecnologia se torna diretamente influente na cultura de todos nós e no nosso modo de ser e de agir. Mas isso é uma coisa interessante, né? A evolução tecnológica, ela pode nos levar por vários caminhos. Uma coisa importante ela pode também mostrar uma certa decadência das relações humanas. Isso, como diz a frase, é um reflexo da ascensão tecnológica. É um reflexo? Vocês concordam? Vocês acham que a ascensão, que o progresso tecnológico pode influenciar na relação humana? Você acha que não atrapalha? Por que você acha que não? Eu concordo, é o que ele disse, é interessante que a tecnologia aproxime as pessoas e não separá-las. Mas será que é isso que está acontecendo hoje? Veja bem, nós temos alguns exemplos clássicos disso. Eu concordo com você, mesmo porque eu sou analista de sistemas. Se eu não concordasse, pelo amor de Deus, eu vivo disso, né? Então, mas a gente vê algumas coisas que não são tão interessantes assim. Hoje, você senta num restaurante, você vai num jantar romântico, como tem alguns casais aqui, e eu já vi muito, a pessoa fica lá no WhatsApp, o outro fica no outro WhatsApp. A impressão que eu tenho é que um, para falar com o outro na frente, tem que mandar um torpedinho aqui para o outro poder responder de lá. E outra, César, tem também em outras áreas isso. Eu não sou da área de exatas, eu sou médico, mas eu percebo, por exemplo, na relação médico-paciente hoje, por causa da tecnologia, muitas vezes o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o pessoal todo da área de saúde, esquece de se relacionar com o paciente e se preocupa com a tecnologia, se preocupa com o exame, se preocupa com o que pode fornecer tecnologicamente para o paciente, em vez de ouvir o paciente. Isso é um fruto da ascensão tecnológica também. Se a gente não tomar cuidado, nós não vamos mais ter pessoal da saúde, nós vamos ter robôs da saúde. É claro que isso não quer dizer que a tecnologia, ela só atrapalha a gente, muito pelo contrário. Hoje nós estamos aqui mostrando isso e transmitindo para milhares de pessoas no mundo que quiserem assistir. Temos amigos nossos na Rússia que devem estar assistindo isso, pelo menos falaram que ia estar assistindo. Salve Marcílio da Rússia. Isso. Salve Grigoleto dos Estados Unidos. No Canadá. E Quem temos mais? também o xará do Fábio lá em Portugal. No Porto. No Porto. Ou seja, a tecnologia também aproxima as pessoas. Então, cabe a nós, né, saber usar, saber controlar isso, porque tanto os caminhos estão abertos para nós. E Star Trek influenciou muito nisso. E em todas as séries, não foi só numa ou outra, foi em todas as séries, isso foi mostrado. O que a série mudou o mundo, Fábio? Diz aí pra gente. A gente vive o que se chama hoje de quarta revolução da humanidade. O foco principal hoje é a sociedade digital, a internet. E isso reflete na nossa vida pública e na nossa vida virtual. Até nas questões econômicas, e principalmente. Gera, inclusive, problemas de exclusão digital, problemas de exclusão social.
uma série de exclusões. Jornada nas Estrelas mostrava em vários dos seus episódios, se não todos, que a evolução, a ascensão tecnológica pode levar para um futuro melhor. A gente pode fazer melhor. A gente tem que querer fazer melhor. Muito da ficção científica hoje e dos últimos 20 anos mostra um futuro pessimista para a humanidade. Se você lembrar de Alien, Oitavo Passageiro e tantos outros, o futuro da humanidade é terrível. Star Trek, desde 1966, vem com uma ideia diferente. Vem com uma ideia otimista de futuro. Um futuro melhor para a humanidade. Em que nós não estamos mais, nesse momento da série, no século 23, tão preocupados com o alcance material, mas sim com o alcance e desenvolvimento intelectual de cada um em prol da sociedade como um todo. Eu perdi o fio aqui, fui interrompido. Mas, bom, nós vivenciamos hoje uma verdadeira avalanche de informações e tecnologia que mudam o nosso modo de agir, o nosso modo de ser. Nós, às vezes, esquecemos dos nossos relacionamentos ao vivo, ficamos escondidos no mundo virtual, esquecemos de ouvir opiniões diferentes, debater opiniões diferentes, de uma forma amistosa, uma troca de ideias. Isso tem muito a ver com o nosso meio mesmo, entendeu? A falta de relacionamento, né? Respeito. De espírito trekker, que a gente costuma dizer. Toda a informação nos leva a caminhos nunca antes transitados na história. Cabe a nós sabermos que caminhos nós vamos tratar, que caminhos nós vamos seguir. Vários centros de pesquisa no mundo já prevêem que em 2029 nós vamos atingir uma inteligência artificial que tenha uma capacidade muito semelhante ou maior do que o cérebro humano. E em 2049 se prevê que as inteligências artificiais no mundo terão capacidade de processamento maior do que toda a população do planeta junto. Isso vocês podem ver nesse slide, é uma amostra clássica. Nós temos o Data, para quem não conhece, numa série chamada, numa das diversas franquias de Star Trek, chamada Nova Geração, onde ele mostra já um cérebro positrônico, que foi descrito por Isaac Asimov lá na década de 50, que foi avançado, né, mostrado e evoluído para essa maneira de se pensar. A própria nave, a Enterprise, ela era nada mais nada menos que uma IA, né, uma inteligência artificial total, onde o pessoal comunicava com ela e fazia. Tudo isso era uma amostra do que foi a tecnologia e influenciando o nosso meio comum. Nós caminhamos rapidamente para mais uma das transições sociais que transformam a sociedade ao longo dos tempos. Para compreender esse processo, é preciso que não só entender as mudanças da própria sociedade, sejam estas no seu modo de agir, pensar ou se relacionar, mas também a evolução dos dispositivos tecnológicos, que propuseram ou fizeram parte destas modificações. E tudo isso... Veja, a gente percebe então que as mudanças tecnológicas influenciam diretamente as transformações no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Gene Roddenberry, pode passar. Gene Roddenberry, na década de 60, aproveitou-se da onda de vários escritores e apoiadores da ficção científica e idealizou uma sociedade do futuro, uma sociedade do século 23, que depois evoluiu para outras séries no século 24 também, em que nós éramos mais evoluídos. Nós tínhamos um planeta unido e sem fronteiras. Imagine um planeta que se comunica globalmente como hoje, e onde você pode transitar globalmente, sem precisar de passaporte, sem precisar de vigilância, sem medo de ter entrada de metais ou armas perigosas, como a gente vê inclusive aqui na Campus Party,
a necessidade de uma vigilância, de uma segurança, de uma vistoria. Era uma sociedade ideal, uma sociedade otimista, uma sociedade voltada para o progresso da sociedade como um todo e de cada um dos seus membros. Bom, mas não foi só isso, né? Star Trek, ele teve em diversos episódios, ele comentou o relacionamento humano, as disposições de sua época, todas as diferenças, todas as suas interações entre pessoas. Ele criticava muito o que nós tínhamos de ruim no ser humano, para abrir os olhos das pessoas de uma maneira que elas pudessem pensar de uma maneira diferente para tratar um daqueles assuntos. Uma coisa interessante aqui, nós temos a Nichelle Nichols, desculpe, que era Uhura, a primeira mulher negra numa ponte de nave estelar, ou numa posição de comando numa nave estelar. O que aconteceu isso na década de 60, onde existia um verdadeiro apartheid nos Estados Unidos? Martin Luther King, para quem não conhece, que foi um dos maiores ativistas dos Estados Unidos, ativista dos direitos civis, ele conversou com ela, porque ela estava pensando em sair da série, se abandonar a série, conversou com ela dizendo que não. Ela mostrava que o futuro podia ser diferente, que alguma coisa podia ser mudada. Ele convenceu que aquela série de ficção científica influenciava o meio de tal maneira que as pessoas pensavam que outro ser humano era igual, que poderia ser tratado da mesma forma. Pense nisso, pessoas. Foram mais de 50 anos, na década de 60, onde as pessoas simplesmente não pensavam nada disso. Ele achou um meio de criticar isso, mudando o pensamento das pessoas, ajudando os direitos civis a serem conquistados. Talvez não tanto quanto esse homem aqui. Opa! Mais um. Avançou. Não tanto quanto esse homem aqui. Mas esse homem disse que influenciava. E aí, todos os episódios, sempre existe alguma crítica social. Em qualquer episódio que você assistir de Star Trek, ruim ou bom, não todos são bons, apesar de eu gostar de todos, nem todos são bons, você vai encontrar alguma crítica social lá dentro, alguma maneira, alguma pílula para a pessoa pensar no que está acontecendo. Inclusive não só nessa série, né? Não só na primeira série, Não. a série clássica, mas a gente teve também isso na nova geração, a discussão de temas como a igualdade de gêneros, né? Ou a diferença de gêneros, ou o respeito aos direitos, não só pelo gênero, mas pela própria pessoa ou alienígena que tivesse naquela nave, naquele momento, né? Hoje nós temos uma série nova que vocês podem acompanhar na Netflix, que é Star Trek Discovery, que se discute isso novamente, não só isso, mas vários temas como a igualdade de gênero, mas também a dificuldade, o racismo, a quebra do respeito à diversidade. Isso tudo você vê nas 6 séries de Star Trek e continua vendo hoje nas novas séries que estão acabando de ser produzidas. E tudo isso foi colocado de uma maneira extremamente sutil. Nada era colocado de uma maneira que afrontasse as pessoas, ou é colocado de uma maneira que afronta. Porque, para Star Trek, isso é uma coisa normal. É o dia a dia. Então, é o mundo do futuro normal. É o mundo do futuro. Ele não coloca para você que dois homens estão se amando. Coloca que 2 seres humanos estão se amando. Então, o que acontece? Você simplesmente está no meio de uma coisa normal, não é criticado. A diversidade. A diversidade é uma coisa absolutamente normal. Então, ele coloca de uma maneira, para nós que assistimos, que aquilo é espontâneo. Não é uma coisa que precisa ser criticada, uma coisa que precisa ser exposta. Olha, não deveria ser especial, deveria ser natural. Exatamente. Isso permeou muitos dos episódios e continua permeando. Então é uma coisa que flui.
de uma maneira muito legal. E isso, o que faz com as pessoas que assistem? Acabam assimilando um pouco disso e percebendo que podem ser no seu dia a dia uma maneira de evoluir também. César, deixa eu fazer uma pergunta para a plateia. Vocês aqui devem acompanhar facilmente a Netflix. Quem aqui tem acompanhado a série Star Trek Discovery? Levanta a mão. A maioria, né? A maioria sabe do que a gente está falando. Essa série é hoje alguma coisa, ou um pedacinho do que você pode saber de Jornada nas Estrelas. Não é o todo. A diversidade de temas, a diversidade de discussões e debates que podem ser feitos, você encontra em todas as séries. E vale a pena vocês aproveitarem na Netflix as outras séries de Star Trek. Nós temos todas elas hoje na Netflix e quase todos os filmes do cinema também, com exceção de um ou outro. Então vale muito a pena. Você queria perguntar? Vem cá. Chega mais próxima, que a gente não consegue. Que pela imagem, né, montada, ficou faltando a Janeway, que ela, assim, pelo menos para mim, ver ela numa posição de comando, assim, a gente tem a Uhura, a gente tem vários, vamos dizer, primeiros oficiais, mas uma capitã mulher, entendeu? Mesmo que tenha tido nos filmes, mostrar a jornada dela num nível tão difícil quanto ela passa na Voyager, cuidando daquelas pessoas, foi muito importante naquele momento. Com certeza. A gente colocou aqui só alguns exemplos, mas você está coberta de razão. A série Star Trek Voyager tinha como capitã da nave estelar, a USS Voyager, uma mulher. Né? Isso era inédito. Né? Isso foi no século passado. Hoje até é fácil você pensar nisso, né? Nos anos 2019. Mas antes do ano 2000, isso ainda era muito raro de se ver na TV. Só um minuto, mas também é o seguinte, o que acontece? Como eu disse, a série passa por cima de todas essas nuances, de uma coisa, tratando todos esses relacionamentos que são o nosso dia a dia, um pouco mais assim, fora do padrão, como uma coisa extremamente normal. Ter uma capitã de astronave é uma coisa normal. Assim como ter dois homens se amando aqui. Opa, novamente eu vou brigar com isso. Não tira surpresa, Sérgio. Eu vou brigar com essa coisa aqui ainda. Não tira surpresa. Nossa, agora voltou. Devagarzinho, delicadamente. Delicadamente. Tudo bem, voltou. Eu até perdi o fio da meada, mas é o seguinte, é uma coisa normal, entendeu? O tratamento é normal. Como nós devemos tratar isso? Como nós devemos enxergar isso? É normal ter um ser humano numa posição de comando, independente da sua cor, credo, raça ou gênero. Beleza, tem mais uma pergunta aqui. Não, é sobre os bastidores que você comentou um pouco aí do Martin Luther King e tal. Todos os atores, praticamente, o diretor, o roteirista e tal, insistiram para que ela ficasse. Mas os produtores e o próprio canal de TV não aceitavam que tivesse uma mulher negra em posição de comando. Tá? Então tem muita coisa de bastidor, tá, do Star Trek, de brigas, tá, que eles tiveram que enfrentar, o conjunto de atores, o diretor, os roteiristas, tá, com a TV, o canal de TV e os produtores, porque eles eram muito mais avançados que a cabeça comum do americano, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, o primeiro episódio de Star Trek, o episódio piloto, né, como chamavam na época, foi recusado porque era muito cabeça, era muito mental. Então, a produção queria que fizesse um filme de ficção que fosse mais bang bang, mais faroeste, né? Então, Gene Roddenberry foi obrigado a fazer um segundo piloto, coisa inédita na televisão mundial, né? Quando você faz um piloto e não é aceito, acabou. Você não tem mais chance. Mas eles perceberam que a ideia era tão revolucionária que falaram, não, faz um segundo piloto que a gente quer ver, a gente quer tentar, mas não tão cabeça. Gene fez, foi esperto, e até hoje, 52 anos depois, você tem séries de Star Trek. Mas uma coisa interessante, Star Trek não se limitou às áreas sociais. Star Trek,
ajudou e muito, se isso aqui mudar, sim, ajudou e muito a motivar e cativar ideais. Milhões de pessoas pelo mundo, eu arrisco dizer, desde 66, embutiu-se nessas pessoas o respeito à diversidade, a cooperação entre as pessoas, o trabalho em equipe, principalmente, o diálogo e ética. E continuou provocando esse efeito durante muitos e muitos anos, inspirando inúmeros profissionais a fazerem, a seguirem carreira em determinadas áreas de conhecimento que são relacionadas à série ou que são inspiradas na série. Aqui tem uma foto, essa imagem, são de engenheiros da NASA, mas isto é só um exemplo. Exato, porque a NASA, inclusive, é um dos berços de pesquisa da série original. Muitos engenheiros da NASA eram assessores de Gene Roddenberry para mostrar ideias, ver se aquilo que ele estava falando era correto ou não. E ele seguiu não só recebendo essas ideias, como dando ideias e incentivando pessoas a seguirem carreiras nas diversas áreas que nós temos. Por exemplo... Na medicina. A medicina, a gente pode citar o tricorder médico, né? O tricorder médico era usado pelo Dr. McCoy na série clássica, na década de 60, e ele fazia uma verdadeira análise do corpo humano e outras análises também. Nesse caso, o tricorder médico fazia o que hoje a ressonância magnética faz para a gente descobrir, disseminar e conseguir fazer diagnósticos. Um pouco mais à frente, no século 24, de Jornada nas Estrelas, a gente tinha um tricorder um pouco mais avançado e menor, que hoje podemos comparar alguns aplicativos que você pode associar ao seu celular e fazer diagnóstico ou enviar o seu exame para o seu médico à distância, usando a telemedicina, e fazer um diagnóstico de um infarto cardíaco, de uma arritmia cardíaca, usando um celular, como eles faziam com o tricorder. Nós temos, mais recentemente, o ano passado, houve um concurso internacional e uma empresa, não por acaso, que se chama Enterprise, inventou um aparelho, que é esse miniaturizado aí, mostra aí, César, esse aparelho miniaturizado, que faz simplesmente 52 diagnósticos sem tirar uma gota de sangue, ou de suor, ou de urina da pessoa, apenas aproximando esse aparelho da pele da pessoa, do corpo da pessoa. Esse é um aparelho que já está desenvolvido, já está sendo estruturado para comercialização. Em breve nós vamos ter um mini tricorder nos postos de saúde, nos hospitais, em várias partes do mundo, e quem sabe aqui também no Brasil. E você vê, voltando um pouquinho do que nós conversamos no começo de tudo isso, onde a tecnologia pode nos levar. Esse é um dos caminhos onde tudo aquilo que nós desenvolvemos auxilia o ser humano. Faz com que o ser humano evolua, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Aqui nós temos o quê? A NASA, como eu já disse antes, extremamente influenciada em termos de desenvolvimento de muitos dos seus engenheiros, como sendo influenciáveis por Star Trek. Por exemplo, se você, desculpa interromper, se você, por exemplo, aqui na Campus Party, fizer uma enquete, quem é Trekker, quem conhece Star Trek, você vai ter muita gente que conhece, muita gente mesmo. Mas se você fizer essa enquete na NASA, não vai ter um que não vai levantar a mão. Inclusive... Entendeu? Então, isso influencia muito. Um dos exemplos clássicos disso são os ônibus espaciais da NASA. O primeiro ônibus espacial, lançado na década de 70, 80, teve... 1976. 76, ele teve todo o elenco convidado da primeira série, da série original, para o lançamento do ônibus espacial, que não por acaso foi batizado de Enterprise. Bem como? Bem como esse ônibus novo aqui, que também é um protótipo de uma nave de dobra espacial. Isso. Que a gente não tem ainda a concepção técnica, mas foi também chamado de Enterprise porque o conceito da velocidade de dobra já está em estudo. E esse conceito, essa ideia de dobra espacial, nasceu em Star Trek. Beleza. Outra coisa que... Mulheres.
uma coisa que extremamente foi influenciada. Nós temos aqui mulheres que são excepcionais e são astronautas da NASA. Nós temos uma italiana cujo nome me fugiu agora, é a Samantha Cristoforetti, que pode ver, como vocês podem ver, ela está fazendo o sinal lá, vida longa e próspera. Foi a primeira mulher a ficar 3 meses no ônibus espacial. Não, na estação espacial. Na estação espacial, desculpe, 3 meses. Nós temos aqui a Mae Jemison, a primeira... Outra astronauta da estação. Outra astronauta também da estação. Da estação, claro. Que foi a primeira mulher negra no espaço sideral. Também trekker. Ela fez, inclusive, ponta num episódio da série Jornada nas Estrelas, da Nova Geração, onde ela disse que foi o melhor dia da vida dela ter participado disso, onde ela encontrou as pessoas que inspiraram ela a seguir aquele caminho. Então você vê uma série de TV de ficção científica, onde o próprio nome diz ficção científica, inspirando pessoas a evoluírem e buscarem interesses acima do que seria o normal para qualquer pessoa. Quebrando barreiras, inclusive, né? Quebrando barreiras, exatamente. E a gente vê outros desenvolvimentos, como, por exemplo, o comunicador do Capitão Kirk. Esse comunicador inspirou nada mais, nada menos do que o criador do celular a fazer e conceber um tipo de instrumento em que você pudesse se comunicar a longa distância. Aqui você vê o Capitão Kirk em 1966 e do outro lado com um aparelho celular chamado StarTAC. Lembrem bem, StarTAC, da Motorola, não por acaso tem esse nome, né? Nas mãos do mesmo James Kirk, né? Já agora em 2008. Inclusive, ele só tem esse nome StarTAC por conta de direitos autorais. Então, ele deveria se chamar Star Trek, mas, como eles não quiseram pagar direitos autorais um para o outro, como é que foi? Então, acabou sendo E a Paramount também deve ter cobrado caro, né, César? Ah, eles cobram caro qualquer coisa. Mas isso é outra palestra. Nós temos aqui outra coisa. A Uhura, que vocês já falamos aqui, né, na ponte de comando, oficial de comunicações, usando um Bluetooth, nada mais que um Bluetooth, ou o que a gente chama hoje de AirPod. O AirPod nada mais é do que uma cópia inspirada no comunicador da Uhura de 1966. E também os computadores de mesa, a teleconferência. E o mais interessante, em 1987, o capitão Picard, da nave estelar Enterprise, já usava um pad. Eles chamavam de pad. E quando a empresa idealizadora do iPad foi lançar esse produto, eles fizeram questão de mostrar essa foto também. O Google Glass, não foi muito sucesso até agora, mas que vocês já ouviram falar, foi mostrado em 1986 na série Deep Space Nine. O capitão Sisko usava um Google Glass naquela época já. E curioso que eles falavam mal disso, né? Eles já falavam mal na série, que foi o mesmo problema que teve na vida real. O pessoal ficava tonto usando esse treco aí. Até nisso o Star Trek previu o que ia acontecer. Que não ia funcionar. Inclusive gastaram milhões para fazer um negócio que não dava certo, que já tinham falado que não ia dar certo. Eles não prestaram atenção na série, se tivesse prestado atenção, não teriam lançado. Mas enfim. O mais espetacular invento não foi esse. Foi o teletransporte. O teletransporte, vocês sabem, já ouviram falar, desejam com certeza que ele exista um quanto antes, né? Ainda mais no trânsito de São Paulo, né? O teletransporte era representado assim, uma câmara em que você entrava, era desmaterializado e aparecia em outro lugar. Hoje a gente ainda não tem o teletransporte, mas a gente já tem ideias vinculadas a ele. Vocês já ouviram falar do teletransporte quântico, da informação e da computação quântica. Isso nada mais é do que uma concepção de transporte de informações sem meios de comunicação, sem meios físicos de comunicação, a longas distâncias, mas a muito longas distâncias, e fazendo com que os horizontes e as distâncias deixem de existir. Inclusive, essa parte de teletransporte, ele só existe por conta de uma limitação financeira
da época. Em 1966, eles não tinham dinheiro para fazer muitos efeitos especiais. A necessidade leva... É isso. Aí, como vamos descer para um planeta? Vamos fazer alguma coisa diferente. Consultores da NASA orientaram Gene Roddenberry com umas ideias doidas, e a ideia doida deles era justamente o teletransporte. Só que o teletransporte, ele parece ser uma coisa legal e tal, e nós caímos de novo aqui naquela história de ter um caminho diferente a ser seguido. Claro que a maioria daqui deve ter pensado, depois dessa chuvarada, para quem não está dormindo aqui, foi um caos chegar aqui, a chuvarada aqui, caiu o trânsito de São Paulo, você tem um teletransporte, você sai da sua casa, se materializa aqui dentro, é uma coisa maravilhosa. Mas hoje... Só que... Hoje nós não estamos numa sociedade extremamente evoluída. Imagine só, vamos fazer um exercício rápido. Imagine que você tem um teletransporte inventado hoje, 16 de fevereiro de 2019, uma pessoa fala assim, está aqui o teletransporte. Qual seria o governo brasileiro? Bom, pode ser, né? O governo brasileiro não, mas algum brasileiro poderia inventar o teletransporte. A primeira consequência seria o quê? Guerra. Não, a primeira consequência seria a quebra de todas as empresas de transporte. A segunda consequência seria a quebra de todas as empresas de produção de petróleo. A terceira consequência seria o quê? Uma revolução tão grande, onde você teriam pessoas que, se eu transporto gente, eu posso transportar um monte de tropas para invadir outro país. Eu posso transportar uma bomba para dentro da capital de outro país. Eu posso receber uma bomba disso. Hoje, infelizmente, nós, seres humanos, não estamos preparados para uma máquina como esse tipo. Eu sinto dizer isso, mas é a verdade. Pessoas, hoje, o ser humano, como uma espécie, ainda não tem preparo para isso. Além do que, hoje, nós teríamos questões filosóficas quanto a isso. Imagina só, você desmaterializa fulano, materializa o Beltrano do outro lado. Poderia ter questionamento de alma. O que foi feito com a alma dessa pessoa? Ela foi para lá, para cá, para quem acredita, é claro. Então, os questionamentos são diversos. Mais uma pergunta, rapidinho, e a gente está terminando o tempo aqui. Debate isso, na verdade. Tem vários episódios de Star Trek que é debatida essa questão do filosófico. Exato. Existem muitas coisas em Star Trek que debatem isso. O nosso tempo está curto, a gente vai ter que avançar. Temos 5 minutos. Mas uma coisa interessante que temos aqui, é uma principal coisa que foi lançada em Star Trek, na década de 60, é a diversidade. Seres humanos e um vulcano, quase todos humanos. Seres humanos na ponte. Cooperando entre si. Nós não temos negros, brancos, amarelos, cor-de-rosa, azuis. Isso não importa. Você tem seres vivos numa ponte de nave estelar, convivendo pacificamente, explorando novos mundos e novas civilizações. Em resumo, gente, a jornada social e tecnológica que a gente queria passar para vocês é a jornada que a nossa espécie está apenas começando hoje, mas está acelerando rápido e em velocidade de dobra espacial. Nós precisamos nos preparar e pautar os nossos próximos passos em direção do melhor para nós todos, não só para alguns. Isso, neste momento, nós íamos falar um pouco do fã-clube, que eu falei um pouco no começo, de nossas finalidades filantrópicas, tentando alcançar pelo menos um pouquinho disso, trazer um pouquinho do que nós sentimos e trazendo isso para vocês aqui. Vocês vão ser distribuídos cartões, se vocês quiserem saber um pouco mais da gente, dentro das nossas mídias sociais, estaremos lá. Vocês podem mandar e-mail para a gente também, se quiserem se inscrever no nosso grupo do WhatsApp, do Telegram, e aí vai. Exato. Agora nós íamos mostrar um pouquinho um pouco da gente. do operacional nosso, né? Tem algumas pessoas aqui, que estão inclusive aqui com a gente hoje, e se não fossem eles, a gente não estaria aqui.
Esse é um exemplo de uma doação que nós fizemos no Natal desse ano na casa dos velhinhos de irmã Alice. E nós temos só 5 minutos. Estamos acabando. Nós já estamos acabando. Esse foi um dos eventos que a gente faz todo ano. Esse é da doação de sangue. Doação de sangue. Né? A gente tem aqui hoje na plateia a Margarete, o Filipe, a Edna, a Gabi, o César, né? o Filipe, o Fábio, e tantos outros que estão aqui. E não esquecer do nosso YouTube. Eventos. Mostra o nosso YouTube para eles aí. Volta um. Nosso YouTube é o Nerd Tracker. Não deixem de dar uma olhadinha no nosso canal no YouTube. O Nerd Tracker atualiza vocês sobre vários assuntos de Star Trek e curiosidades da franquia. Vocês vão ver vídeos lá onde a gente discute de tudo. Um pouco, é claro, relacionado à série. Afinal de contas, ninguém é de ferro. E o nosso site também, né? Nosso site é o www.startrekkers.com.br. Artigos novos toda semana. Você se atualiza em Jornada das Estrelas toda semana. Toda semana fica por conta dele, mas não é bem toda semana. Mas a gente atualiza quando dá. Em termos quânticos, é toda semana. Ah, sim. Aqui esse é o nosso grupo, uma parte do nosso grupo que é muito maior. Exatamente. Vida longa e próspera. Obrigado a todos. Infelizmente, não sei se dá tempo, nós tínhamos aqui umas coisas para sortear entre vocês, mas... Acho que dá, tem 2 minutos ainda. 2 minutos? Você tem 2 minutos? Tem aí, Edna? Venha, Klingon. Ah, está aqui. Vamos fazer uma pergunta aqui, valendo... Essa aqui? Não, essa é minha. Cadê o da Edna? Então eu trago, peraí. Não, tudo bem, a gente entra faz uma aqui. pergunta. Tem 1 minuto? Ah, quer ajuda? Não, só fazer a pergunta. Pode fazer a pergunta. Não, beleza. A gente vai fazer uma pergunta aqui. Eu não vou deixar o Engler fazer pergunta, não. Quando ele faz pergunta, ninguém responde. Bom, vou fazer o seguinte. Vou falar para a Edna. Faz favor, vem ao palco, Edna. A Edna é uma dos 5 conselheiros do qual eu sou presidente da coisa. E ela faz parte do comando também. Eu quero que você faça uma pergunta, Edna. Imã de geladeira com a cara do Spock. Faz a pergunta, Edna. Faz. Tímida. É, entrega. Bom, é o seguinte. Quando Star Trek foi lançado? Ano? 1900, venha. 1975. Foi. Entrega para ela. Vai lá, Edna, fica com a moça. Hã? Um mousepad nosso aqui, ó. São brindes só para vocês lembrarem da gente. Ah, sim, verdade. Outra pergunta. Tá bom, da palestra, entendeu? Quem foi... Ó, presta atenção, hein? Presta atenção. Quem foi, levanta a mão. Quem foi o idealizador de Star Trek? Opa, fala aí. Venha. Tudo pergunta fácil. César tem mais aqui. Ó, grupo de cards. Nós estamos legais hoje aqui. Tem um grupo de cards aqui. Pode continuar? Um grupo. Se você falar, a gente vai dizer. Mais alguns. Mais 2, tá bom. Mais 2. Ok. Ó, um grupo de cards. Esse mais 1, tá lá. Esse mais 2. Ah, ela não deixa mais 2, tá vendo? É esse mais 1. É um grupo de cards de Star Trek. Muito bem, outra fácil. Essa é moleza. Não, você não pode responder. É moleza, hein, ó. Presta atenção, hein. Qual é a nave? Ó. Ah, sim, com... Qual é o nome da nave da nova série da Netflix? Ah, fala. Ele levantou. Quem levantou? Quem? Ele. Fala. Não esquece da série, hein? Da nome da... Vem aqui no palco! Venha no palco! Não tenha medo do Klingon não, que ele não morde. Ele só mata.
Discovery. Aê! Não, pera. Eu só lembro da outra, NCC. Ah, para ele que a gente não tem tempo. César, tem mais um. Última. Grupo de cards. Outro grupo de cards. Muito bem. Qual é o número de série? Não vou perguntar, senão ninguém vai responder. Vou perguntar outra, vai. O número de série da USS Enterprise. Chu. Excelsior ninguém mata. Chu. A Enterprise só tem um número. Boa! Não! Não, não. Muito bem, muito bem. Eu ia falar da original, mas ficou muito fácil. Então, eu vou perguntar o número de série da Enterprise Refit. Vamos lá. Fala! Ah! Venha! Muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Se eu perguntasse o número de série da Enterprise é F... Sabe, a E e a D são Picard. A C aparece em um episódio, ela foi destruída num A ataque Capitã romulano, Garrett. numa... É uma capitã. É F. 1701 F. Aparece na seriada Enterprise. Qual seria da J? Não, o número de série da Enterprise do seriado Enterprise... Ela vai bater na gente. Ela vai bater na gente. Valeu, gente, pessoal. Obrigado. Muito obrigado. Ó, agradeço muito. Espero que vocês tenham se divertido. Obrigado. Nós Até a nos próxima. divertimos muito. E vida longa. Vida longa e próspera para todos. Isso aí.